Momento do Discipulado. O que se deve ensinar ao discípulo sobre a vida cristã? Nós estamos entendendo que o discipulado é uma fase importantíssima, é o início da caminhada cristã. Dura 3, 5 anos, enfim, é um período que se esgota. Um crente velho de 20 anos não aceita mais ser discipulado. Ele já absorveu o que queria absorver, já tomou as decisões que queria tomar, ele já anda do jeito que ele quer andar. Ninguém muda mais um crente velho de 20 anos de igreja. Não tem mais discipulado com ele, a menos que um milagre aconteça, que ele se quebrante, se humilhe, reconheça a sua fragilidade, busque um líder para ser discipulado por ele. Muito raro isso acontecer. Pouquíssimas vezes eu vi isso na minha vida, se é que eu vi alguma vez isso acontecer. Um crente velho não aceita mais ser discipulado. Mas nós temos que acordar, vamos discipular os novos, ensinando como é a vida cristã. E o que é que deve se ensinar ao novo? Nós vamos ensinar a depender de Deus, a viver no Espírito, orar, ler a Bíblia, evangelizar, testemunhar para os outros, dar culto a Deus, ofertar, dizimar e ter um bom relacionamento na família, amar os que estão à sua volta. Isso é o que nós vamos ensinar. O que é que se ensina nas igrejas ao crente novo? Assistir reunião. E a religião, os detalhes da religião. Eu quero ler aqui um trecho do Evangelho de Marcos, onde Jesus fala do sábado, que era o símbolo da religião judaica, mas isso morreu na antiga aliança. Os novos não são obrigados a guardar o sábado. Na nova aliança, a dispensação da graça, a lei na forma de ordenanças, Jesus levou na sua morte. A lei não passou, o padrão de Deus continua e na era da graça é mais rigoroso do que no Antigo Testamento, mas não é seguindo os 613 mandamentos do Antigo Testamento que a pessoa vai agradar a Deus. Não é dessa maneira. Para agradar a Deus, a pessoa vai se submeter ao senhorio de Jesus e obedecer à voz do Espírito Santo em tudo. E vai praticar o que a Bíblia nos ensina que deve praticar, como viver a vida cristã. Isso é o que tem que aprender. O que se aprende é preceito de igreja, preceito e mais preceito, regra e mais regra nas igrejas. E não é isso que Jesus mandou. Jesus mandou a gente fazer discípulos, ensinando-os a guardar e obedecer a todas as coisas que eu tenho ordenado. Igreja e trâmites de igreja, doutrina de igreja, não foi o que Jesus ordenou. Aqui, Jesus tinha uma luta no seu ministério terreno contra os judeus que queriam impor a lei, e Jesus relativizou tudo isso o sábado. Depois a gente tem o livro de Hebreus que mostra que o sábado é, na nova dispensação, o sentido espiritual, é o descanso. A palavra sábado quer dizer descanso. A noção de descanso não é mais em 6 dias de trabalho mais um de descanso. Não é esse o conceito, é um conceito espiritual. Entrar no descanso de Deus pela fé, pelo sacrifício de Jesus. Bem, quando Jesus estava aqui em Marcos 2, versículo 23, aconteceu de atravessar Jesus em dia de sábado as searas, e os discípulos, ao passarem, colhiam espigas. Os fariseus os advertiram: vê, porque fazem o que não é lícito aos sábados. Na nova dispensação,
O apóstolo Paulo explica: tudo é lícito, todas as coisas são lícitas, nem tudo convém, mas em princípio é lícito. Na antiga aliança havia aquele conjunto de regras sobre o que era lícito e o que não era. E os fariseus encurralaram Jesus: teus discípulos estão fazendo o que não é lícito no sábado. O quê? Entrar na seara, porque eles estavam com fome, e comer aqueles grãos verdes. Isso era permitido pela lei. Porém, os fariseus estavam acusando Jesus de permitir que os discípulos fizessem aquilo em dia de sábado. Vamos entender. O que eles estavam fazendo, entrar nas searas e comer, isso era permitido pela lei. Os fariseus estavam acusando Jesus de permitir fazer aquilo em dia de sábado. Segundo eles, isso era ilícito. Jesus respondeu: nunca lestes o que fez Davi quando se viu em necessidade, teve fome, ele e os seus companheiros, como entrou na casa de Deus no tempo do sacerdote Abiatar? Na verdade foi o Aimeleque, pai do Abiatar, e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer, senão aos sacerdotes, e também deu aos que estavam com ele. E acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Ou seja, Jesus citou uma exceção em que para comparar com o sábado, não que Davi tivesse entrado na casa do Senhor em dia de sábado, mas aqueles pães eram trocados em dia de sábado, e porque havia pães que não foram comidos durante aquela semana pelos sacerdotes, os pães eram trocados no sábado por pães novos. Eram pães grandes assim, tamanho de um prato ou um pouco maior, e achatados, eram como que discos, assim, uma pizza grossa. Eram assim, os pães que eram colocados lá naquela mesa lá dentro do santuário, do lugar santo, para os sacerdotes comerem enquanto estavam gastando ali, queimando o incenso na presença do Senhor. O incenso representava as orações dos santos, as orações de todos que estavam do lado de fora, que o sacerdote levava a Deus. E o sacerdote, enquanto estava lá dentro, comia daquele pão, aparentemente comia a seco, aparentemente não havia água lá dentro para ele beber também, ele bebia do lado de fora, mas lá dentro ele comia daqueles pães. No sábado eram trocados, e pelo fato de haver pães que tinham sido trocados, então deduz-se que aquilo tenha ocorrido no dia de sábado. No texto original do Antigo Testamento não é dito que aconteceu no sábado, e nem Jesus diz que foi no sábado. Jesus queria dizer uma exceção. Davi não era sacerdote, não podia comer daqueles pães, mas ele pediu ao sacerdote Aimeleque. O sacerdote Aimeleque, o pai do Abiatar, o Abiatar já era vivo, estava lá também, ele respondeu: olha, não temos outros pães aqui, só esses que são santos, mas então eles não podem ser profanados. Se você, pelo menos, no meu entender, Davi mentiu, dizendo que estava acompanhado e não estava, apenas ele queria mais pães. Mas a resposta foi essa: se você e seus homens estão puros, então nós vamos abrir uma exceção. Os pães são só para sacerdotes, mas no caso de necessidade, esses pães não vão ser mais usados, teriam que ser queimados, então nós vamos dar a vocês para comer. Jesus quis dizer que a religião os preceitos rigorosos da religião são relativizados por causa da necessidade do homem. A fome de Davi convenceu o sacerdote a dar para ele um pão que, em princípio, era santo e Davi não podia comer. Entende? Jesus quis relativizar todos os preceitos
da religião. O sábado era o símbolo da religião. Ele disse: o sábado foi criado por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Não temos que ficar idolatrando preceitos da religião, nem no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento. Deus nos libertou para a liberdade da glória de filhos de Deus. Nós temos a liberdade em Jesus, porque temos o Espírito Santo para fazermos o que temos que fazer pelo Espírito Santo. Se há algum erro naquilo, o próprio Espírito Santo vai nos convencer. Se há um erro, o próprio Espírito Santo vai nos convencer e nós vamos nos consertar. Mas quem convence de pecado não é o preceito da lei, nem o ditame do sábado, mas é o Espírito Santo. No caso de Davi, Jesus justificou Davi e o sacerdote que deu os pães a Davi. No nosso caso, se você, por exemplo, não vai a um culto no domingo porque você vai evangelizar, fazer culto na casa de uma outra pessoa, não tem que ser condenado por ter faltado à igreja no domingo. Todos esses preceitos são relativizados. Nós temos que ensinar ao novo convertido, ao novo discípulo, a obedecer à voz do Espírito Santo e ao seu líder aqui na terra, a se ligar em amor com os outros e não aprender a rezar e obedecer os ditames das regras e mais regras, preceitos e mais preceitos e doutrinas de homens que são ensinadas nas igrejas. Todo ritual de igreja é relativizado por Jesus. Você não está obrigado a ficar cumprindo os rituais da igreja. Você vai fazer isso com amor, para estar também agradando seus irmãos, mas se tiver que em algum momento, por exceção, você não seguir aquilo, você vai consagrar a Deus de coração, com sinceridade, e Deus vai receber. Vamos entender isso. A vida cristã é para liberdade, não para escravizar de novo a preceitos que são criados por homens. Não são mais os preceitos do Antigo Testamento, mas são preceitos evangélicos criados pelas igrejas e denominações que são ensinados para os crentes como algo importante, quando em princípio não é. Eles ignoram o amor, a evangelização, o discipulado, o cuidado com outros, o amor ao próximo, socorrer o necessitado. Isso não é ensinado nas igrejas aos crentes para praticar isso. O que é ensinado que eles têm que ir para a igreja é para ficar assistindo a reunião. Vamos entender o que temos que ensinar para os novos. Vamos ensinar a ter vida com Deus, ler a Bíblia, orar, falar com o seu vizinho, falar com os seus familiares, buscar o Senhor, consagrar sua vida ao Senhor, santificar a vida. Isso é o que tem que ser ensinado e não ficar assistindo reunião de igreja. Vamos ensinar o que Jesus mandou ensinar para praticar. Ele não mandou a gente ficar praticando religião. Entenda.